Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse dia que se comemora a Páscoa, né, se comemora a morte, na verdade, de Jesus na cruz, a pergunta é: por que Jesus morreu na cruz? Nesse dia também estou aqui comemorando meus 73 anos de idade, coincidentemente. E Jesus me salvou alguns anos atrás. Se você perguntar para a maioria dos cristãos por que Jesus morreu, eles vão dizer para me salvar. Mas eles não sabem, a maioria não sabe exatamente explicar o que isso significa. Salvar de quê? Salvar do pecado? Quando Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, um anjo veio anunciando que ele iria nascer e que se deveria dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Então, Jesus literalmente significa o Senhor salva. Na verdade, vem do nome hebraico de Josué, ou Yeshua, né, que significa Yahvé, Shua, Oshua. Yahvé salva, o Senhor salva. Então, esse é o nome de Jesus. O próprio nome dele já fala que ele é aquele que salva, né? O próprio nome de alguém indica o caráter da pessoa, indica quem a pessoa é. Jesus também disse em outra passagem que ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós éramos ovelhas perdidas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, para que nele fôssemos salvos. Em João 3,16, um versículo muito, muito conhecido, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho, Jesus vai dizer no versículo, na sequência, no versículo 17, abrindo a Bíblia, né? Ele diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus diz que o mundo, né, seria salvo por ele, mas é uma salvação automática, acontece assim, porque a gente ouviu falar de Jesus, então estamos automaticamente salvos? Não. Em João capítulo 10, versículo 9, Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Então, para você ser salvo, para que sejamos salvos, é necessário entrar pela porta, que é Jesus. E na sequência, vou explicar mais o que significa entrar pela porta. Quem entrar pela porta, a porta da salvação é Jesus. A porta da salvação não é religião, a porta da salvação não é uma igreja, a porta da salvação é Jesus. E quando você entra por essa porta, aí você entra no reino de Deus, aí você nasce de novo. Em João 3, ele está falando com Nicodemos que ele precisava de nascer de novo, nascer da água e do Espírito, nascer da palavra de Deus e do mover ou da implantação do Espírito Santo na vida daquele que recebe a Cristo. E vou falar um pouco mais sobre como é que recebe a Cristo. Então, Jesus falou muito sobre a salvação, né, e sobre a perdição também eterna, sobre o inferno. Na verdade, ninguém falou tanto do inferno como Jesus. Ele é o que mais falou do inferno na Bíblia. Em Marcos 16:16, ele falou para a gente ir
para todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem cresce e fosse batizado seria salvo, mas quem não cresce, ele diz, 16, mas quem não cresce será condenado. Então, para ser salvo é preciso crer, né? Mas crer, o que significa crer? O que é crer em Jesus? É ter um sentimento, um assentimento mental, ou que eu ouvi, né, na minha igreja desde criança, que Jesus existiu, a historinha dele, talvez aí na sexta-feira da Paixão, a gente chora porque é triste ver ele indo morrer na cruz e tal. A gente tem um pouco de pena de Jesus. Então, a gente crê simplesmente assim? Não, não é assim. Jesus disse que quem crê em mim, como diz a Escritura. Então, para crer, é preciso crer como está escrito na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Quem ele é, por que ele veio, por que ele morreu na cruz, quem ele precisa ser para mim e para você. Ele precisa se tornar nosso Senhor e nosso Salvador. O Paulo vai dizer em Romanos 10 que para que a gente seja salvo, a nossa boca precisa confessar que Jesus é o Senhor e o nosso coração precisa crer que ele ressuscitou dos mortos. Então, Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Nós precisamos crer nisso e confessar com a nossa boca que ele é nosso Senhor, ele é nosso Deus, ele é o nosso dono, ele é o nosso tudo. Ele se torna, sim, nosso Salvador. Então, para ser salvo, precisa ter esse ingrediente essencial, que é crer, que é entrar pela porta. Em outra passagem, Mateus 7, 13 e 14, Jesus diz que a gente deve entrar pela porta estreita, porque a salvação é uma porta estreita, porque tem condições que nem todo homem está disposto a pagar, que é a condição que ele vai pedir, né, que é resolver um problema sério que nós temos, que é o nosso pecado. E ele diz que a porta estreita leva à salvação. E a porta estreita é o próprio Cristo, que ele diz, eu sou a porta. Né? Tem que entrar por ele, nas condições dele, quem crê em mim, como diz a Escritura, né? E aí você entra para ser salvo. Né? Agora, largue a porta que conduz à perdição. Então, tem uma escolha aqui, salvação e perdição. Então, a salvação também é uma salvação de uma morte eterna, de uma morte espiritual. Lá em Lucas 13, vamos ler aqui, Lucas 13, versículo 3, abrindo a Bíblia, Lucas 13, 3, não vos digo, antes, se vocês não se arrependerem, todos de igual modo perecereis, para que todo aquele que nele crê não pereça. Que perecer é essa? Morte. É morte eterna, não apenas morte física. É separação eterna de Deus por causa do pecado. E Jesus explicou muito bem isso quando ele fala do inferno. Essa morte eterna é literalmente ir para o inferno. Hoje em dia, ninguém gosta de falar de inferno, acha que o inferno é aqui na terra mesmo, mas existe um inferno e Jesus que mais falou dele, ele veio também para nos livrar dessa condenação eterna, da ira eterna de Deus sobre o pecador, aquele que não se arrepende. Em Mateus capítulo 5, versículo 29, que ele diz, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Isso que Jesus falou, meu Deus, que coisa louca, arrancar o olho, pá, e jogar fora porque ele está te escandalizando.
Óbvio que não é uma coisa literal, que você deve furar seus olhos, até que na Idade Média eles pensaram que era assim, então se chicoteavam, se puniam, né, faziam aquelas penitências todas, né, podia até arrancar um olho, porque o olho estava sendo colocado no lugar errado. O olho aqui simboliza parte do corpo que é vendido ao pecado. Então, você cortar da sua vida tudo aquilo que te leva a pecar. Senão você vai parar no inferno, é o que Jesus falou. Jesus disse mais, né? Mateus 10, 28. Olha isso que Jesus falou em Mateus 10, versículo 28. Não temais que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quem pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo? Jesus. Porque o inferno, só Deus pode lançar o homem no inferno. E o inferno não foi criado por causa do homem. Ele foi criado por causa de Satanás e os seus demônios, seus anjos, que vão ser lançados no inferno. Equivale falar um parênteses que Satanás não será nunca rei no inferno. Na verdade, ele será lançado lá. Apocalipse diz que ele será atormentado pelos séculos dos séculos. Ele é o mais atormentado no inferno. Não sei exatamente como será isso. Imagino que todo mundo o acusando lá naquele lugar, né? E aqui Deus pode fazer isso. Então a gente deve temer a Deus. Quer dizer que a minha relação com Deus deve ser uma relação de medo, não uma relação de temor, porque Ele é o juiz. Né? Em Atos 17:30, está escrito que Ele ordena que todos nós nos arrependamos, porque Ele determinou um dia que vai julgar o mundo por um juiz. Esse juiz será Jesus. Né? E porque todo ser humano vai passar diante do tribunal de Cristo. Vai passar, se o seu nome estiver no livro da vida do Cordeiro, porque você entregou sua vida a Ele, porque você confessou que Ele é o Senhor, que você está obedecendo a Ele, está seguindo a Ele, então seu nome com certeza estará no livro da vida, né? Ainda que nós somos salvos pela graça de Deus, não é por obras, é porque Deus nos amou e porque Deus fez algo mais que eu vou explicar ainda. Né? Então tudo isso mostra, Jesus mostrou que tem uma separação entre justo e injusto, entre aquele que arrepende e aquele que não arrepende, entre aquele que segue Jesus e aquele que não segue. Aí ele contou uma parábola extraordinária sobre o rico e Lázaro, e ele diz que o rico foi lançado no inferno e ficou em tormentos, e o Lázaro estava no seio de Abraão, que é uma figura aqui do paraíso. Então tem uma separação, né? Os incrédulos sendo lançados no inferno. Né? Em outra passagem, Jesus falou para os escribas e fariseus que eles estavam, né, impedindo as pessoas de conhecer Jesus e impedindo as pessoas de chegar à verdade. Ele falou: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ele diz: vocês dão dízimo, vocês esquecem as coisas mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. E aí no versículo, cadê o versículo? Mateus 23, 33. Aí no versículo 33 ele fala para eles: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Uau! Que palavra dura e pesada, né? Para eles, mas pode ser para nós. Como escaparemos da condenação do inferno? Só tem um modo de escapar, é que eu disse. É crendo, entregando a vida a Jesus, se arrependendo, fazendo por escolha e arbítrio livre de Jesus, o Senhor da nossa vida, para que Ele seja
obedecido. Em João 8 ele diz: quem permanecer na minha palavra será meu discípulo, e conhecereis a verdade da palavra de Deus, que é Jesus. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, vos libertará. Então Jesus vai nos libertar de quê? Do pecado, né? Então por que Jesus morreu na cruz? Ele foi para a cruz primeiro porque ele quis: ninguém toma minha vida. Quando ele foi preso, né, e Pedro, naquela arrogância, naquela impetuosidade, corta a orelha, dá uma espadada, corta a orelha do Malco, né? Jesus cura a orelha do homem, uma coisa fantástica. Jesus falou: mete a espada na bainha. Eu podia orar meu pai, mandar 12 legiões de anjos, uma legião de anjos, talvez fosse 2.000 anjos. Imagina, um anjo no Velho Testamento matou num dia 185.000 soldados de Senaqueribe, que queria destruir Jerusalém. Um anjo, imagino que não faria essas legiões. Então Jesus se entregou livremente: ninguém toma minha vida, eu a dou. Pilatos falou para Jesus: você não sabe que eu tenho o poder de te matar? Jesus falou: nenhum poder tinha se do alto não te fosse dado. Então Jesus foi espontaneamente para a cruz. Em Romanos 1, Romanos capítulo 1, 16 a 18, Paulo ele vai dizer que ele não se envergonhava do Evangelho. E ele vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que não me envergonho do Evangelho? Eu e Paulo, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, querido que está me ouvindo, o Evangelho é o poder de Deus para te salvar, desde que você creia como diz a Escritura. Não é como você aprendeu na sua religião, não é como você acha, não é como fabricando um Deus para você, é como diz a palavra de Deus. E ele diz: porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o meu justo viverá da fé. Então, fé é crer, como diz a Escritura. Quando você crê, né, você se torna justo diante de Deus, ou Deus faz algo incrível. Por que Deus precisa fazer isso? Porque lá dos céus, se manifesta algo terrível. A ira de Deus sobre todo impiedade e injustiças dos homens que detêm a verdade e a injustiça. A ira de Deus está sobre todo ser humano por causa do pecado. Está escrito em outra passagem, Romanos 3, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Mas o pagamento pelo pecado é a morte. Lá na lei de Deus, no Velho Testamento, diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então o ser humano, nasce destinado à morte eterna. Mas Deus fez algo novo, né? Ainda que a ira dele está sobre todo pecador. Então, o que Deus precisou fazer? Ele precisou enviar Jesus para morrer naquela cruz, para cobrir nosso pecado, para perdoar nosso pecado, para nos redimir dessa vida de pecado que a gente tem, né? Para pagar o preço pelo nosso pecado naquela cruz, derramando seu sangue. E assim Deus satisfez, ou Cristo pagou a ira de Deus no nosso lugar, satisfazendo a justiça de Deus. Então, ser salvo é ser salvo da ira de Deus. João Batista disse isso também. Ser salvo da ira de Deus, e sendo salvo da ira de Deus, que estava destinada a nós a nos punir por causa do pecado, Jesus fez isso por amor
E assim a justiça de Deus foi satisfeita. Agora Deus é justo e justificador daquele que crê. Por isso que ele diz agora, o meu justo. Você, quando crê em Cristo, entrega a vida a Ele, assim, do tipo, Deus, eu sou um pecador, eu te entrego a minha vida. E aí, a justiça de Deus em Cristo na cruz é satisfeita. E aí, você pode ser salvo. Porque Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que significa isso? Que ele derramou o sangue dele para expiar nossos pecados. Expiar é cobrir o pecado. Com o sangue de Jesus, ele cobre para sempre os seus pecados, todos que você cometeu antes, os que você está cometendo hoje, os que você vai cometer no futuro, desde que você tenha palavras de arrependimento, de pedido de perdão. Então, a morte dele na cruz apontava para todos os sacrifícios que eram mostrados no Velho Testamento, lá desde o princípio, desde Adão. Adão foi o primeiro a fazer sacrifício, porque ele ensinou Abel, e Abel matou um cordeiro, para derramar o sangue e fazer um sacrifício para poder chegar a Deus. Ele mostrava, então, que o único modo de chegar a Deus é pelo derramamento do sangue de um animal inocente, no caso eram os cordeiros. Aí os judeus na história, ou o povo de Deus, não apenas os judeus, antes de ser Israel, na história eles mataram milhões e milhões de animais, derramaram sangue, mas esses animais todos apontavam para um único que morreria na cruz. Por isso, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado, tira o seu pecado, pode te perdoar para sempre e pode te escrever seu nome no livro da vida. Então, você sairá e será salvo, porque aí você entrou pela porta, O sangue expia o pecado, porque o sangue é a vida. Levítico 17:11 diz que o sangue que fará expiação, porque o sangue é vida. Jesus derramou a sua vida na morte, derramou seu sangue na morte. É por isso que ele deu a sua vida na cruz. Ninguém tomou a vida dele. Quem matou Jesus? Não foram os romanos apenas, não foram os judeus incrédulos apenas, nem a multidão que gritou crucificam, mas todos nós, por causa do nosso pecado, que Jesus morreu. Glória a Deus. Então, para ser salvo, você é salvo pela graça. A primeira mensagem que Jesus falou foi: arrependei-vos e crede no Evangelho, que está próximo o reino de Deus. Eu quero anunciar para você, querido, que hoje, talvez está celebrando a morte de Jesus e vai celebrar Páscoa. Páscoa não é ovo, Páscoa é que Deus te reconcilia com o Pai, que o Cordeiro de Deus foi morto, que o Cordeiro de Deus deu a sua vida por nós. E aí você pode passar da morte para a vida. A Bíblia diz que ele nos tira das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus fez isso porque ele nos amou com amor eterno. Ele fez isso porque ele satisfez a sua própria justiça. A justiça e o amor andam de mãos dadas. A justiça e o amor de Deus são duas faces de uma mesma moeda. Não adianta você achar que Deus é amor e que ele não vai levar em conta o seu pecado, mas porque ele é justo. Ele é justo, a alma que pecar morrerá, o salário do pecado é a morte. Precisamos entregar nossa vida a ele, precisamos crer, como diz a Escritura, precisamos reavaliar nossa vida, até o nosso estilo de vida, nossa religião, precisamos de crer. E quando você entrega a sua vida a Jesus, a sua vida é mudada, porque você passa a obedecer a palavra dele. Olha que Jesus falou em Mateus 7:21, nem aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai,
mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Né? Então, quando você é salvo, quando você entrega a vida a Jesus, a sua vida muda, que você passa a obedecer o Senhor. Né? Em João 8, que eu já citei, João 8:31, ele diz que conhecereis a verdade, e a verdade, né, vos libertará, e você se torna discípulo de Jesus. João 8:31, ele falou: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Também em Atos, está escrito, Atos 3:19, que ele é a nossa salvação, né, que Deus vai enviar. Atos 3:19, olha que está escrito: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. O pecado, ele oprime, ele te deixa debaixo de condenação. Então, quando você se arrepende, pede perdão e se volta, voltar, mudar de direção, mudar a sua vida toda para a direção de Cristo, de passar a ser servo de Cristo e passar a ter fé verdadeira, porque a fé, ela só é verdadeira quando ela obedece, porque a fé sem as obras é morta, Tiago vai dizer. Também quando a gente converte, quem crê e for batizado será salvo. A gente deve obedecer ao Senhor batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente não batiza criança, né? Quem batizar e crer um dia, talvez crer, talvez não. O batismo não salva ninguém, mas o batismo é a consequência de quem foi salvo e está dizendo: eu morri para o pecado e estou vivo para servir a Deus. E aí aquele que perseverar até o fim será salvo. Também Jesus disse aí. E aí um dia ele vai voltar. E aí ele vai ressuscitar os mortos. E aí ele vai glorificar os vivos, né? Vai nos arrebatar para estar com ele, porque a salvação envolve corpo, alma e espírito. Quando nascemos de novo, nosso espírito é renovado, porque o Espírito Santo entra na nossa vida. A nossa alma vai começar a ser mudada, porque nós vamos começar a entrar num processo de santificação, de ser mudado, de ser perdoado, de pedir perdão, de consertar a vida, de crescer em verdade, em justiça, como o caráter de Jesus. E um dia nosso corpo também será salvo, porque ele vai ser redimido totalmente, ele vai se tornar imortal. Então, é por isso que Jesus morreu na cruz, para te dar uma vida eterna, vida em abundância. Então, eu quero encerrar essa palavra, né, da Páscoa e da morte de Jesus na sexta-feira da Paixão. Também é o dia do meu aniversário. Eu quero encerrar orando. Quero orar por mim e por você. Senhor Jesus, recebe essa palavra e faz com que ela alcance corações que estão boa terra, que estão dispostos à mudança, que estão dispostos a serem transformados. Quero te pedir que o Senhor leve essa boa semente para norte, sul, para leste, oeste. Quero abençoar cada um que for ouvir essa mensagem, para que entenda porque Jesus morreu na cruz. E a Páscoa, a sua Páscoa, será uma novidade de vida com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor tem um livro, uma agenda, um livro da vida. Eu oro para que todos que estão ouvindo tenham oportunidade de ter os seus nomes gravados no livro da vida do Cordeiro. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja a honra, a glória, o louvor e a majestade para todos sempre. Amém. Então, fica na paz, entra na paz,
seja reconciliado com Deus através da morte de Jesus. Ser reconciliado significa: antes eu era inimigo de Deus por causa do meu pecado. Agora eu fui reconciliado com Deus por Jesus Cristo, a quem devo a glória, a honra, o louvor e a majestade, porque Ele é o meu Senhor. Um abraço.